Pai, nós te agradecemos. Oh Deus, nós cantamos que a tua graça, Senhor Pai, nos bastará, e queremos que no dia mais escuro o mundo inteiro veja que a tua graça basta, Deus. Nós sabemos que só há dois poderes operando nesse mundo, Deus. Dois poderes que estão dominando todas as pessoas. Oh Deus, o homem está sendo controlado pelo pecado, e o pecado abundou neste mundo, Deus. O homem vive a pior de todas as escravidões, que é a escravidão interna, é a escravidão do próprio coração, é a escravidão da vontade, Senhor Pai, que leva o homem a imaginar que a sua vontade é livre, porque ele só faz o que ele quer e o que ele deseja. Mas o que ele quer e o que ele deseja sempre é, Senhor Pai, pecaminoso, porque o pecado, Senhor Pai, oh Deus, como um poder, Senhor Pai, reina não externamente, obrigando o homem a fazer o que não quer, mas lá, Senhor Pai, no seu coração, onde nascem, Senhor Pai, lá nas fontes da vida humana, onde nascem desejos, anseios, oh Deus, planos, prazeres. Então todos os prazeres do homem são prazeres, Senhor Pai, do pecado, Senhor Pai, são prazeres da escuridão, são prazeres voltados para si mesmo, encurvando o homem, o Senhor, em direção a si mesmo, oh Deus, em vez de se curvar diante da tua beleza infinita. E quando o homem estiver totalmente encurvado para si mesmo, perdido, Senhor Pai, em seu próprio ego para sempre, então ele vai experimentar um ranger de dentes, oh Deus, e o horror do seu próprio coração, como a única coisa que ele tem, será um verme que nunca irá morrer. Mas graças, Senhor Pai, a tua misericórdia soberana, existe um outro poder operando neste mundo, que é a graça. E a tua palavra diz que onde o pecado abundou e reinou assim, e reina no coração do homem não redimido, a graça superabundou, subjugou o pecado na cruz, cravou, Senhor Pai, a célula que era contra nós, a dívida, Senhor Pai, que a lei exigia, pagou todas as coisas. Mas não só isso, Deus, toda a vida perfeita do teu Filho amado, oh Deus, foi colocada sobre nós, e nós diante de ti, Senhor Pai, estamos como quem nunca tivesse pecado, Senhor Pai. Não só alguém, Senhor Pai, que nunca pecou, mas alguém como que sempre tivesse obedecido, porque a justiça positiva de Cristo foi colocada sobre nós. Mas tudo isso nós sabemos é apenas um caminho, Senhor Pai, para o teu propósito, que é nos transformar, ó Deus, de fato, através de um novo coração, uma nova mente, ó Deus, do poder da graça, ó Deus, superabundando onde o pecado reinou, reinasse em nós e nos transformasse, Senhor Pai, cada dia mais a imagem, Senhor Pai, do teu Filho, ó Deus, concluindo isso com a grande obra da glorificação, onde, Senhor Pai, apesar de estarmos no estado perfeito de glória, não será o fim, porque para sempre, Senhor Pai, conheceremos mais e mais dessas belezas infinitas do teu Filho. Que, Senhor Pai, então a graça, Senhor Pai, que superabundou sobre nós, ó Deus, nos leve, Senhor Deus, a um conhecimento mais elevado nesta noite de Ti, a uma contemplação mais, ó Deus, profunda da Tua beleza, e não só saber. Gere afetos, desejos, anseios mais profundos, ó Deus, como ela é capaz, infinitamente mais do que o pecado, que produz anseios, desejos, prazeres da escuridão. Ó Deus, ela produza todas essas coisas, os frutos da luz, o fruto do Teu Espírito, ó Deus, a imagem do Teu Filho em nossos corações. E nós sabemos que o Espírito faz isso pela palavra, e por isso nós não queremos, Senhor Pai, não estamos querendo ouvir, Senhor Pai, nada a não ser a Tua palavra. Nós, Senhor Pai, queremos num culto como esse cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra, pregar a Tua palavra, nos regozijar na Tua palavra, ó Deus, porque nós amamos não um livro, Senhor Deus, mas a Tua mente, quem Tu és,
e não há, Senhor Pai, outro lugar onde nos é dado conhecer de Ti, a não ser pelo poder do Teu Espírito sobre a Tua palavra. Então fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Há 2 domingos atrás, nós meditamos no livro de Romanos 8, 25 e 27, e eu fiz 3 perguntas. Naquele dia eu respondi uma, e disse que fiz 3 perguntas, respondi uma e deixei 2 para responder depois. Mas como na semana passada nós não respondemos as outras 2 perguntas, nós queremos fazer um breve resumo para lembrarmos da primeira pergunta e então olharmos para as 2 outras, não é? E tentar fechar esse pacote maravilhoso de uma das coisas que mais estabilidade dá aos nossos corações nesse mundo. Diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então nós começamos falando sobre a Trindade, não é? Como o Evangelho nos revela Deus, não é? Subsistindo em 3 pessoas, um só Deus, mas 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e isso é chamado de Trindade. A igreja não chegou a abraçar essa doutrina porque há uma frase na Bíblia que diz, eu disse que faça um pequeno resumo, como nós costumamos fazer. Há um só Deus existindo como 3 pessoas iguais em essência, mas distintas em personalidade. Essa é a verdade, mas não há um versículo assim na Bíblia, não há frase como essa na Bíblia. Em vez disso, é porque a Bíblia sempre afirma haver um só Deus, e ao mesmo tempo ela sempre revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas, não é? E isso nos deixa maravilhados, eu diria perplexos, mas nós devemos lembrar que nós somos criaturas, não estamos em posição de ditar, como eu disse, como o Criador deve ser. Na verdade, como nós começamos o culto, Jesus diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu nunca passei a ser, Ele é o eu sou. Então, de certa forma, nem Deus determinou como Ele seria, Ele é eternamente, não é? Portanto, ninguém fez Deus do jeito que Deus é, e não há razão então, como ninguém fez Deus como Ele é, porque Ele é o eu sou eterno, não há uma razão para Ele ser do jeito que Ele é. Ele é o que Ele é. Para todas as outras coisas há uma razão, não é? Uma razão de existir, uma razão para ser como nós somos, uma razão porque nós somos homens, uma outra razão porque há anjos, porque há terra, há céu, há animais, há uma razão para tudo, para cada objeto que está aqui, mas não há razão para Deus ser do jeito que Ele é. Por isso que a definição dele mesmo é: eu sou o que eu sou, não é? Ele simplesmente é, como o Êxodo 13, 14 diz. Nós vimos isso, e o nosso papel não é dizer o que pode e o que não pode haver em Deus. Pare de ouvir sempre que alguém diz: eu não posso conceber um Deus. Quando alguém lê sobre a soberania de Deus, eu não posso aceitar. Isso é uma presunção que nem demônios têm, não é? A ignorância, a escuridão no seu estado mais puro, não é? Deus e nós não concebemos Deus. Ele é eternamente, e Ele não se molda as nossas vidas de acordo com o que nós podemos determinar, não é? Mas de acordo com a realidade, de acordo com o que Ele é, e nós simplesmente, como filhos de Deus, nos submetemos. E como eu disse naquele dia, um dos lugares da Bíblia toda onde mais é revelada a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é nesse capítulo de Romanos 8, que é o ápice, eu diria,
da revelação de Deus para nós nesse livro que é o Evangelho, né? Como Martim Lutero costumava chamar. E o Espírito Santo emerge nesse capítulo não apenas como uma força, um poder, mas essa pessoa, não é, que estava na aliança eterna, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está cumprindo a sua parte na aliança eterna, vindo habitar em nós, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, e nós o adoramos, o amamos, nos inclinamos, o contemplamos sua soberania, seu amor, como contemplamos isso no Pai, no Filho, e nossos corações são enternecidos pela pessoa do Espírito Santo. E de acordo com o versículo 2 aqui, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te liberta da lei do pecado e da morte. Nós devemos tanto, ou devemos tudo, a essa obra do Espírito Santo, de aplicar toda a obra do Deus Filho em nós. E o verso 2 diz isso, e o 4 diz que ele ajuda a cumprir a justa exigência da lei. Nós vimos que o verso 6 diz que o Espírito, ele que dá vida e paz, não é? O reino de Deus, Paulo diz em outro lugar, é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, não é? Jesus diz, aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito Santo é soberano, ele tem realmente o livre-arbítrio soberano de agir como ele quer, onde ele quer, com quem ele quiser. Jesus explica a Nicodemo dizendo, o vento, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, assim são aqueles que são nascidos do Espírito. E de acordo com o versículo 13 aqui, o Espírito Santo ajuda a nós mortificarmos as obras do corpo. Ele que vai cada vez mais nos revelando a beleza de Cristo. Alguém pode ler os mesmos textos que um homem regenerado e não ver nada, não ter nada. Por isso tantas pessoas dizem, eu não tenho nenhuma alegria em Deus. Não tem mesmo. Essa alegria não é uma coisa automática. Nós não estamos diante de um livro mágico. Nós estamos diante de um livro que é a revelação de um Deus que no Pai revelou todo o seu decreto, o seu plano eterno em seu Filho, no Filho que veio e morreu, no Espírito que habita em nós. E é isso que faz essa vida, esse Deus que habita em nós, o Pai e o Filho, habita em nós no Espírito Santo, que faz todas essas coisas realidade em nosso coração. Verso 23 diz que o Espírito Santo é o antigozo, ou seja, quando o Espírito Santo habita em você e produz essas afeições, essa alegria indizível e cheia de glória, essa paz, esse anseio por Deus, essa visão, tudo isso é um antegozo, é um pedacinho do céu. O Espírito Santo é o céu em nós. Um dia ele vai ter preparado, aplicando a obra de Jesus, nós para estarmos no céu, mas agora ele veio, habitou em nós e ele trouxe o céu para dentro de nós. Nós ainda vivemos na criação, como esse próprio texto do capítulo 8 diz, que geme, mas apesar disso, de nós também gemermos, Paulo diz, junto com a criação, o Espírito Santo é o antegozo, ele é o penhor do céu, ele é o antegozo, ele é um pedaço do céu dentro de nós. Ele traz, vamos dizer assim, o céu, a alegria do céu na beleza de Deus, a paz do céu. Ele traz o céu para nós, apesar de nós estarmos na terra. Então todos que são habitados pelo Espírito de Deus têm esse penhor do céu, tem parte do céu já dentro de si. Então a Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. A gente leu, não é? Pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, só pelos santos, não é? Segundo a vontade de Deus. E da mesma forma, a gente viu
liga ao 26, significa que Paulo tem nos ajudado naquilo que ele tem dito agora. Ele quer nos dar um pouco mais de ajuda. Ele está dando ajuda a essas pessoas que estão sobre tremenda provação, sofrimento, perda, sobre a mão pesada do Império Romano esmagando eles. Parecia que nada poderia dar paz, alegria, gozo, triunfo a essas pessoas. E Paulo está falando para elas como o Espírito Santo faz isso, e ele nos ajuda a suportar nossos sofrimentos. E toda a seção do verso 18 a 25 nos dão razões pelas quais nós devemos nos apegar à esperança em meio à futilidade. Tudo na vida é fútil, como nós começamos o culto falando sobre o buquê de flor, que assim que você pega ele na sua beleza e dá o primeiro sente o aroma, ele está morrendo, murchando, e 3 dias depois se foi. Então a terra toda e toda a vida foi entregue à futilidade, e ele nos dá esperança, fazendo todas essas coisas, um pano de fundo para nos mostrar o antegozo daquilo que nós temos em Cristo. E aí todas essas coisas ficam leves e momentâneas. Todas as aflições do tempo presente, comparadas com aquilo que há de ser revelado em nós, elas produzem um peso de glória. Paulo diz, isso é o Espírito Santo fazendo. Mas aqui ele está dizendo, da mesma maneira, ele faz algo agora também, não só fazendo a gente olhar para o futuro, mas ele faz algo nesse instante em nós, para nós também lidarmos com essa coisa. Esse é o tema aqui. E então nós fizemos essas 3 perguntas: o que o Espírito Santo ora por nós? E nós demos uma resposta a ela. Como o Espírito Santo ora por nós? Era a segunda pergunta, que nós não tocamos nela. E por que o Espírito Santo ora por nós? Então, um pequeno resumo aqui da primeira pergunta: o que o Espírito Santo ora por nós? Ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E sim, essa primeira pergunta eu respondi com calma e expandi, e está na internet, no culto de dois domingos atrás. Então o texto aponta 3 maneiras de responder essa pergunta. A gente viu, diz que o Espírito pede coisas que não sabemos que deveríamos pedir. Verso 26, não sabemos pedir como convém. Eu lembro que há 2 semanas atrás eu estava conversando com alguém que estava nos seus últimos dias. É muito difícil conversar e realmente ter uma palavra de edificação que traga mais do céu para alguém que está partindo, às vezes em meio a muita aflição, dor, e você mesmo não está experimentando todas as dores daquela pessoa, e você ao mesmo tempo que tem que ter empatia de saber todas as aflições que estão sobre aquela pessoa, tem que trazer todo o bálsamo do céu, não para que aquela pessoa desfrute daquilo que Deus quer para ela, mesmo naquele momento de grande dificuldade. E a pessoa às vezes não sabem como orar nesses momentos, não é? Às vezes você é colocado em situações assim, não só nessas situações limites, como com essa pessoa que fez eu até pregar esse sermão, mas muitas vezes na vida, no final da vida de Paulo, ele está sobre a mesma perplexidade. Ele não sabe pedir exatamente como convém. Por quê? Em segundo lugar, diz que o Espírito Santo pede coisas que nós não sabemos pedir por causa da nossa fraqueza. O verso 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E o 3 diz que ele pede coisas que estão de acordo sempre com a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca pede algo que não esteja de acordo com a vontade de Deus. 27b, o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então, quando diz que o Espírito Santo ora por coisas pelas quais não sabemos, eu disse, isso exclui um monte de coisas. Nós sabemos que devemos orar por grande parte das coisas que oramos. E se não oramos, não devemos usar como desculpa que o Espírito intercede por nós.
Porque você vê que isso está sendo aplicado àquilo que nós não sabemos pedir como convém, não o que sabemos. E nós sabemos que devemos orar por santidade, por fé, por ousadia, por esperança, por alegria, e todo o fruto do Espírito, paciência, longanimidade. Nós devemos ler só sobre isso, devemos olhar para essas belezas de Deus, ansiar por elas, orar por elas, estar com elas em nossa mente no dia a dia. E não há absolutamente nenhuma dúvida de que devemos orar por qualquer coisa que Deus nos ordenou a fazer, não é? Qualquer coisa que Ele nos chamou. Se Ele disse alegrai-vos, nós temos que orar a respeito disso. Não dizer que eu não posso produzir alegria. Deus não falou nada sobre o que eu poderia produzir no Evangelho, mas sobre o que Ele nos deu em Cristo. Se Deus nos disse claramente na Bíblia para buscar algo, busque conhecer mais. Paulo diz a Timóteo: busque estudar o que eu te ensinei, e Deus te dará conhecimento. Então eu tenho que buscar aquilo. Não posso simplesmente esperar que o Espírito interceda por aquilo que eu não me interesso. Então é óbvio que eu tenho que buscar algo como amor, fé, retidão, santidade, coragem. Então eu sei que essas coragem, amor, fé, santidade não pode surgir da carne, nem do solo onde nascem todas as outras coisas. Então eu tenho que orar a Deus diariamente sobre essas coisas, saturar minha alma delas, e então orar por elas. Mas o texto diz que o Espírito está nos ajudando a orar por nós quando nós não sabemos pelo que orar. E aqui a palavra está em que nós não temos certeza por causa da fraqueza. Verso 26, Paulo diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Então, incerteza sobre o que devemos orar é por causa disso que a Bíblia chamou de fraqueza, Paulo chama de fraqueza. E a gente viu algumas maneiras que a palavra fraqueza é usada, que estão descortinando para nós o que Paulo está dizendo. É fraqueza devido à nossa natureza humana limitada, não é? E não sabemos todas as coisas como convém. E também Romanos 6:19 fala a respeito disso também, devido a nossas doenças, nossas debilidades físicas. Lucas 5:15, ou fraqueza devido que às grandes adversidades que entram em nossa vida. Entrava na vida de Paulo, 2 Coríntios 12:9. Mas o contexto mais importante, nós vimos do versículo 18 ao 25, está especialmente no versículo 23, mas toda essa sessão é esse contexto. Diz: nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos. Então o contexto é o gemido de decadência, de futilidade e da miséria do nosso mundo, não é? E é um gemido de corpos que ainda não foram redimidos, nossos corpos. Nós que temos, como eu disse, o céu trazido para dentro de nós pelo Espírito Santo, ainda gememos com a criação. E no 10, Paulo disse que o corpo está como morto, não é? Mas no 11 ele disse que o Espírito um dia ressuscitará nossos corpos, mas por enquanto o nosso corpo geme por causa da maldição. Verso 20 aqui do capítulo 8, junto com toda a criação. Então do 18 ao 25 Paulo está ajudando os santos em Roma, que gemem, oferecendo esperança, oferecendo a esperança que faz eles serem destemidos e que vão fazer eles se deleitarem em Cristo, ali na boca do leão, né? Na cidade de Nero, e oferecendo-lhes esperança enquanto esperam pela redenção dos seus corpos. Então o versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E Ele ajuda com uma grande promessa e um coração que é capaz de olhar para frente, para o futuro, para o peso eterno de glória muito excelente, que torna todas as aflições como
sem peso, leves e momentâneas, como ele diz, mas ele também nos ajuda agora, não só fazendo a gente olhar para frente, mas na fraqueza presente em nós, nesse instante. Ele está falando o que? De doença, de futilidade, de frustração, de decadência, de miséria, da vida que nós desfrutamos, nós experimentamos, eu diria, né? Isso não é um desfrutar, mas no caminho para o céu. Você não está caminhando para o céu livre da decadência, da futilidade, da doença, do envelhecimento, da morte, de várias pessoas que você ama já ter partido. E então nós conhecemos a vontade de Deus pela qual nós devemos orar. Está revelado claramente para nós, como eu disse, mas nós não conhecemos a vontade secreta de Deus sobre nossas doenças, nossas dificuldades, cada aflição em nossa vida, particularmente. Não sabemos se devemos orar, como eu disse, por cura ou por força para perseverar. Você vê quando os apóstolos apanharam e falaram: olha, vocês não preguem mais. Eles oraram: Senhor, nos dê coragem para pregar. Eles não oraram simplesmente, ó Deus, não deixa que eles batam em nós se nós pregarmos. Muitas vezes nós estamos em situação que nós não sabemos exatamente qual é a melhor coisa. Oramos para receber força para perseverar, ou oramos para a aflição ser tirada? E a gente então olhou o capítulo 12 de 2 Coríntios, onde Paulo está exatamente pedindo para Deus remover um espinho. Mas você vê a vontade secreta de Deus que Paulo não conhecia, era que aquele espinho tinha um propósito, não é? Enquanto ele não conhecia, ele pensava que o tirar do espinho era a coisa, mas não era a bênção em sua vida, o tirar daquilo. Mas nós sabemos que daquele dia em diante, ou para todos nós, cada enfermidade que Paulo tivesse, cada dor, cada aflição, Paulo perguntaria: isso é algo que Deus quer tirar, ou é algo que deve ficar para me abençoar mais? Ou seja, cada nova aflição, cada nova dor, cada nova prisão, era a vontade de Deus libertar ele da prisão, ou ele ficar na prisão? Era tirar uma nova dor, um novo espinho, ou era deixar ele lá? E quando ele estava escrevendo da cadeia, ele precisava de coragem para enfrentar mais longos anos na cadeia, ou ele devia orar para que ele fosse liberto? Então em Filipenses 1, 22, 24 ele diz: se devo viver na carne, ele não sabe, você vê, isso significará trabalho frutífero. Ele só sabe de uma coisa: se eu viver, eu vou viver para Cristo. Vai ser um trabalho frutífero. O desejo de partir e estar com Cristo é grande, porque isso é muito melhor. Mas permanecer na carne é necessário por amor de vocês. Então isso você vê que na nossa vida, e é o que nós vimos, é dolorosamente relevante para cada dia da nossa vida, para a igreja agora, para Jardim da Luz agora, e vai se tornar cada dia mais relevante, não é? À medida que o preço de ser cristão numa cultura que cada vez mais é hostil ao cristianismo no Ocidente vai se tornando mais evidente. Fica difícil pensarmos, se uma igreja tiver medo, pastores, de serem cancelados por governos, redes sociais, então como é que essa igreja vai sofrer realmente em seu próprio corpo, carregar no corpo o que resta das aflições do corpo de Cristo, se ela tiver medo dessas bobagens? Nós precisamos cada vez mais, né, de coragem, ou precisamos que a sociedade mude para que não haja restrições para nós? Então não apenas há muitos que estão doentes, mas há alguns agora, e haverá muitos nos próximos anos, que vão estar cada vez mais diante de situações que vão dizer: como eu devo orar para que Deus preserve meu trabalho,
não é? Apesar do meu compromisso com Ele, ou que eu tenha força de perder o emprego por causa do meu compromisso com Ele? O que vai mais glorificar o seu nome? Devemos orar. Eu lembro que eu mencionei até John Bunyan, porque John Bunyan ficou preso muitos anos por causa do evangelho. Era só ele dizer: eu não vou pregar, que ele podia ir para casa. Então ele ficou mais de uma década preso, e ele podia ir para casa cuidar da sua filha cega e seus outros filhos e sua esposa jovem que estava passando necessidades, e ele só tinha que dizer que não ia pregar, e ele não disse. Mas ele mesmo escreveu sobre às vezes fugir é a coisa certa, às vezes ficar é a coisa certa, e nós devemos desejar saber. Uma vez Paulo saiu de uma cidade por um cesto, não é? E foi embora. Ele saiu da cidade onde queriam matá-lo. Uma vez em Éfeso pediram a Paulo: não vá lá, a multidão estava gritando, e Paulo queria ir até lá porque seus amigos estavam lá, e eles disseram: não vá lá, não vá lá, eles vão te matar. E Paulo não foi. Mas outra vez Paulo ia a Jerusalém, e disseram: se você for a Jerusalém, você vai ser preso. Ele: eu estou pronto tanto a pregar em Jerusalém e a morrer em Jerusalém por amor a Cristo. Então eu mencionei John Bunyan. Eu lembro que ele ficou na prisão esse tempo todo com sua família necessitando dele, e ele escreveu um livro que se chama Conselho aos Sofredores, em que ele diz: tu podes fazer como está em teu coração. Às vezes, em determinadas situações, você pode fugir ou você pode ficar. Se está em seu coração fugir, e Deus abriu portas para você fugir, sair da cadeia, por exemplo, né? Saia. Se está em seu coração permanecer, aconteça o que acontecer, como Lutero, por exemplo, deram um conselho a Lutero: não vá a Worms. Eu sei que eles te deram um salvo-conduto, mas eles deram também a John Hus. Eles não respeitaram os reis, os príncipes, o imperador. Eles falam que te dão um salvo-conduto para você ir lá falar com eles, mas eles podem mudar de ideia a qualquer momento. Eles deram um salvo-conduto a John Hus, mas na hora lá resolveram queimar ele. O fato deles te darem um salvo-conduto e falar para você ir a Worms não vai garantir a sua vida. Mas Lutero disse: assim como tem demônios, mesmo que tivesse demônios lá como telhados em Worms, eu não deixarei de ir lá. Se César chamou, ele chama o governo assim, né? Eu irei. Porque se nós não estivermos dispostos a selar com o nosso sangue o nosso testemunho do Evangelho, que valor o mundo verá que o Evangelho tem para nós? Você vê que em Lutero estava embutido o ir. John Moore está dizendo: vá, porque na Bíblia muitas das vezes aconteceu dos servos de Deus ficarem ou fugirem, e das duas maneiras Deus foi glorificado, se o que fez eles fazer uma coisa ou outra não foi a covardia. Então John Bunyan diz: Moisés fugiu, Êxodo 12:15. Moisés ficou, Hebreus 11:27. Davi se levantou e ficou, em 1 Samuel 24:8. E também Davi fugiu em 1 Samuel 19:12. Jeremias fugiu em Jeremias 37:11. Jeremias ficou em Jeremias 38:17. Cristo retirou-se várias vezes. Quando ele pregou a primeira vez na sua cidade, levaram ele num penhasco para matá-lo. E a Bíblia diz o quê? Que ele se retirou do meio deles. Ele não foi morto naquele dia, ele se retirou, foi embora. Agora, você vê, ele disse: não chegou a minha hora ainda. Ele não estava indo embora porque estava com medo, porque ele não queria glorificar o Pai, queria se livrar. John Bunyan está dizendo o seguinte: se você vai embora, se você foge, simplesmente você está com medo, que você é covarde, porque você não se importa com a glória de Deus, então é óbvio que é pecado ir embora. Mas se você viu que Deus abriu a porta para você ir, e será mais útil você ir, então você vai, contanto que você veja que a tua decisão de ir
como Jesus, quando saiu da sua cidade, não era por covardia, ou por estar pensando mais na sua pele do que em glorificar a Deus. Quando ele está indo para Jerusalém para morrer, Pedro diz para ele: não vá, pense em você mesmo. Você vê, quando essa é a razão, pensar em si mesmo, pensar em se proteger, fugir da dor e não pensar, a resposta de Jesus foi: para trás de mim, Satanás, eu não vou glorificar meu Pai, não é para isso que eu vim. Você vê, Jesus, quando saiu de Nazaré e não deixou jogarem ele do precipício, não é porque ele estava pensando em si mesmo e não em Deus. E é isso que John Bunyan escreve aqui. Isso vai acontecer várias vezes. Paulo fugiu num cestinho, Paulo foi para Jerusalém, mesmo sabendo que a possibilidade de morrer era enorme, não é? O importante, ele diz, é que se você viu que pela providência de Deus, Deus abriu as portas como para Pedro na cadeia, então saia, não é? Vá, mas a sua fuga tem que estar apoiada na palavra de Deus, no desejo de que você viu do que vai glorificar mais a Deus, e não simplesmente por covardia. O ponto de Paulo é que quando você geme com desejos que exaltam Cristo no meio da aflição, tu está sendo afligido por uma doença, pela prisão, pela perseguição, quando você geme, mas você não sabe o que é melhor, você não sabe o que vai mais glorificar a Cristo, ficar ou ir, você não sabe, por exemplo, vamos dizer, há uma grande oração que Lutero fez na torre, um dia antes de comparecer e dizer que ele não ia retirar nada do que disse. Então naquele dia, ele está lá, você geme, porque o desejo de um coração regenerado é glorificar, e é para esses que esse texto glorificar a Deus na sua doença. Mas ele vai ser mais glorificado na minha cura, ou na minha fidelidade igual Jó no meio da aflição? Não sei. Então eu estou gemendo, porque eu não posso articular exatamente, eu debaixo daquela situação, eu não sei exatamente o que glorifica mais a Cristo, não é? E o Espírito ora por nós e faz com que isso aconteça, que Cristo seja mais glorificado, orando exatamente por aquilo que mais vai glorificar a Cristo. Ele sempre ora segundo a vontade de Deus. Certamente o Espírito Santo orou para que o espinho permanecesse na vida de Paulo, e que Paulo fosse cada vez mais se gloriasse na graça e se parecesse mais com Cristo. Paulo estava orando a princípio para que Deus tirasse o espinho, mas não era isso que o Espírito Santo estava orando, não é? Mas Paulo, você vê, ele diz: agora eu vou me gloriar muito mais nas minhas aflições, porque quando ele soube que o que mais glorificaria a Cristo era o espinho, então você vê que ele abraçou isso. E eu encerrei dizendo que há grandes incentivos para nós nisso, porque você é encorajado, em primeiro lugar, porque você vê que a Bíblia não espera, Deus não espera, né? Não a Bíblia, Deus não espera que você conheça a vontade de Deus em todos os aspectos. Ser espiritual não é saber a vontade de Deus em todos os aspectos. Fica evidente que você nunca vai saber a vontade específica de Deus em todos os aspectos. Vou ser curado ou não, vou ser solto ou não, eu vou a Worms, mas eles vão me queimar, ou a reforma vai acontecer? Não sei. Isso não é falta de espiritualidade, é isso que se espera de nós. Nós estamos sendo encorajados, porque há aspectos da vontade de Deus que não se espera que a gente saiba, e nós não devemos nos sentir menos espirituais porque não sabemos. Sua vontade revelada, o que está na palavra, o que está na Bíblia, é a vontade dele que nós saibamos. Nós devemos saber profundamente. Nunca chame uma doutrina da Bíblia, ou uma direção que está na Bíblia, Deuteronômio que diz que as coisas encobertas. Não. Tem pessoas que não gostam de uma doutrina
da soberania de Deus. As coisas encobertas, não tem nada encoberto na soberania de Deus. Tudo que a Bíblia diz, como Ele é soberano, Ele age segundo a sua vontade, como Ele quer, é o que a Bíblia diz. Não há nada encoberto aí. Está falando exatamente a respeito disso. A vontade secreta de Deus, você só vai descobrir ela quando ela acontece. Ela é secreta por isso. O decreto dele cobriu todas as coisas, mas grande parte do que o decreto dele você vai conhecer quando acontecer, não antes. E não se espera, na verdade não se quer nem que você fique querendo saber, não é? O que vai acontecer. Você tem, Paulo está dizendo para eles, o que Nero vai fazer, o que vai acontecer, a perseguição vai aumentar ou diminuir. Vocês podem ter paz. Ele passa parte do tempo falando sobre a esperança, o peso eterno de glória, que faz tudo aquilo ser leve e momentâneo, mas ele fala que agora, nesse instante, também o Espírito Santo está agindo em vocês, intercedendo por vocês. Então, sim, sua vontade revelada para você é sempre o quê? Fé, esperança, amor, pureza. Infelizmente a igreja, às vezes, muitas pessoas até cínicas. Muitas pessoas falam, você fala que eu tinha que ter fé, alegria, porque você não conhece minha situação. Eu não conheço a tua situação mesmo, eu conheço Deus. O Deus de Paulo, o Deus de Davi, o Deus de Lutero. Você serve o mesmo Deus que eles? Então, esse Deus disse, minha paz vos dou. Se Ele não diz para você, é porque Ele não é o teu Deus. Eu digo isso para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Ele disse, eu vou ser a tua própria vida. Se o mundo inteiro te abandonar, eu vou estar contigo. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. É o que Ele está dizendo para aqueles que são seus. Então, sua vontade revelada para você é sempre essa: fé, esperança, amor, alegria, em todas as situações. Mas se você deve confiar nele para livrar você dele da doença, sofrimento ou prisão, ou se deve confiar nele para morrer na prisão ou morrer dessa doença, você não sabe. Nem eu sei. E esse texto diz, nos consolando, dizendo, tudo bem não saber. Você não tem que saber se você tem que ser curado, a vontade de Deus, ou se você tem que morrer dando um bom testemunho de que você combateu o bom combate, de que você está em paz, de que você pode partir desse mundo, que a morte não tem mais os seus terrores, que você pode cantar com Paulo, morte, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a tua vitória. Há quem saiba o que é melhor, e ele está orando como se deve orar, como quem sabe ora. Então nunca acrescente um fardo de preocupação, eu disse, por você não conhecer a vontade secreta de Deus. O Espírito Santo está orando exatamente, ele sabe. No caso, eu estou orando às vezes para ser curado, ele sabe que são meus últimos dias. Ele está orando adequadamente para que eu seja fortalecido, consolado, amparado, para finalmente atravessar o rio e chegar em casa. Em segundo lugar, eu disse que isso nos encoraja, porque em sua perplexidade e gemido você está sendo observado e sendo compreendido. Deus está sondando o seu coração e encontrando nos seus gemidos, em que você está sofrendo e não sabe como Cristo pode ser melhor glorificado, Ele está encontrando o significado, porque o próprio Espírito Santo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, está intercedendo por você. Em terceiro lugar, eu disse que a obra de Deus por você não se limita ao que você pode entender, e isso é maravilhoso, isso também é consolador para nós. Eu não tenho que entender todas as coisas que Deus está fazendo, porque Deus não vai agir, eu não vou limitar o que Deus está fazendo pela minha ignorância das coisas. Pastor, como é que já vai estar daqui a 50 anos? Não sei, eu sei que ela vai estar segura, eu sei que Ele está edificando a sua igreja. A minha paz não vem do meu saber como vão estar as coisas daqui a 50 anos, se vai estar uma perseguição maior, uma menor, como o mundo vai estar e como não vai estar. Não saber essas coisas não limita a Deus.
Deus não está impedido de fazer o que Ele vai fazer agora, em 2023, porque nós não conhecemos todas as coisas. Nossa ignorância sobre a vontade secreta dEle não limita o que Ele vai fazer. E isso deve nos trazer o quê? Paz. Em vez de eu ficar preocupado que eu tenho que saber tudo, senão Ele não vai fazer. Não, há muitas coisas que eu não sei. E isso não limita. Alegre-se porque o Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer muito mais além do que você sabe, pensa ou pede. Como Paulo diz. E nossos pensamentos em momentos de sofrimento, gemido, não é o limite do agir de Deus. Não é porque eu estou agora sofrendo, gemendo, que Deus está limitado. Fique feliz porque há uma paz que excede a todo entendimento humano, que eu não preciso ter um entendimento para ter, ela excede todo entendimento. Deus não é limitado pela mente limitada de Josemar, que deve se empenhar em conhecer tudo que Ele revelou, mas que não conhece milhões de coisas que fazem parte da sua vontade secreta. Em quarto lugar, eu disse que isso nos encoraja porque em nossa fraqueza, doença, perda, dificuldade, perigo, o Espírito Santo está orando por você e não contra você. Deus realmente é por nós, não é? No 31, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui no 26 nós vemos parte desse por nós. Seja encorajando, porque ao se apegar a Cristo e gemer por sua exaltação, em sua incerteza e dor, o Espírito Santo é por você e não contra você. Você sabe que no momento de maior aflição, apesar da perplexidade, o Espírito Santo é por nós. Deus é por nós de muitas formas, em Cristo, no que Ele fez, mas Ele é por nós também em nós, intercedendo por nós, exatamente naquela situação específica na qual nós mesmos não sabemos o que glorificará mais a Cristo e não sabemos como orar como convém. E finalmente, na quinta coisa, porque Deus o Pai ouve sempre a oração do Espírito. Certamente a oração de Paulo sobre o espinho foi ouvida, mas ela não estava segundo o que Deus queria. Mas ao contrário de muitas das nossas orações, assim, essa oração por nós é sempre ouvida. É por isso que um filho de Deus nunca pode, a gente fala, o que não vai nos separar do amor de Deus? Nada. Ele nunca pode realmente ser afastado de Deus por nenhuma criatura espiritual, humana, por nenhuma coisa, porque você vê, Deus habita nele, Deus opera nele, e Deus intercede de dentro dele, e essa oração é sempre atendida. Essa oração é por você, é sempre pelo seu bem final, sempre para a sua vida glorificar a Cristo, e ela sempre é ouvida. Quem está orando é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e sempre é respondido, e Deus nunca rejeita a oração que o próprio Deus faz. Isso foi o que nós falamos lá, não é? Agora, como o Espírito Santo ele intercede por nós? Como eu disse, há 1000 hostilidades nas quais nós estamos perplexos e não sabemos como proceder, e é útil e maravilhoso pensarmos na intercessão do Espírito Santo diante da nossa certeza de que Deus está agindo soberanamente em todas as coisas, mas nós não sabemos exatamente como Deus, o que Deus determinou a cada passo, mas nós chegamos lá sobre a oração perfeita do Espírito Santo por nós. Agora como? Agora aqui está a segunda questão que eu levantei: como o Espírito Santo ora por nós. Versículo 26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isso? Com gemidos profundos demais, seria melhor dizer, profundos demais para você expressar com palavras, seria isso, literalmente, simplesmente com gemidos sem palavras. O
que isso se refere? Não é? Refere-se aos gemidos que nós estamos que estão saindo de nós, porque como nós não temos palavras, por não sabermos exatamente o que Deus quer, então nós gememos, os gemidos que não damos, mas o Espírito Santo dá. Ou existe algo mais completo aqui, e que é o que a gente quer se fixar. Esses gemidos são nossos gemidos, que também são gemidos do Espírito Santo, porque Ele inspira esses gemidos em nós e dirige esses gemidos em nossos corações. Por que isso? Se o Espírito Santo está simplesmente comunicando-se com o Pai sobre o que nós precisamos, não consigo imaginar por que Ele teria que usar gemidos sem palavras, não é? Ele sabe exatamente o que pedir, ao contrário de nós. Então não faria sentido, não há a menor confusão na mente dele, como há na nossa, o que é melhor: orar para que Ele me dê força para morrer, glorificando mais a Cristo, ou ser livre daquilo que pode causar minha morte. Ele sabe exatamente o que é melhor e conhece exatamente a vontade de Deus. Então não há a menor confusão na mente dele, do Espírito. Ele nunca fica perdido ao se comunicar com o Pai. Portanto, não teria nenhum sentido que os gemidos sejam gemidos que o Espírito dirige ao Pai e que não sejam os nossos gemidos. Uma segunda razão é que aquele que ouve, como o texto diz, ele entende e responde a esses gemidos. E o versículo 27 diz que sonda os nossos corações. Isso aponta para o fato de que os gemidos estão em nossos corações. Estão no coração de Paulo, estão no coração de Pedro, estão no coração de Lutero, estão no coração de Davi. E é aí que eles são experimentados como gemidos e ouvidos. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos mudos, ou gemidos sem palavras, como eu disse que é a melhor tradução aqui. Então, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Em outras palavras, o Espírito não envia seus gemidos diretamente ao Pai no céu, Ele registra em nossos corações. E é aí que eles são experimentados como gemidos em nossos corações. E isso aponta que são nossos gemidos, não apenas gemidos do Espírito Santo. E por que isso é tão importante? É que gemer nesse contexto é algo que marca o nosso mundo caído. E o Espírito não é caído, ele não precisa gemer, como a criação geme e os santos gemem com a criação. No verso 22, Paulo diz: toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E no versículo 23 ele diz: e não somente a criação, mas nós mesmos que temos as primícias, temos o céu em nós, dentro de nós, mas externamente nós temos as primícias do Espírito, mas nós gememos. Portanto, gemer faz parte da fraqueza, faz parte da futilidade, faz parte da dor, faz parte da decadência desse mundo caído. A criação geme e nós gememos também. Isso mostra que os gemidos do versículo 26 fazem parte dessa fraqueza, dessa queda, desse gemido que a criação tem e que nós, mesmo tendo as primícias do céu, vivemos nesse mesmo mundo caído, com essas mesmas fraquezas, nossos corpos, enfim, a futilidade da vida sobre a maldição, mas dentro de nós temos o céu. Nossos gemidos, eles são agora inspirados, inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. E aqui nós temos uma analogia do testemunho do Espírito no versículo 15 e 16 desse capítulo maravilhoso,
Talvez nós pudéssemos passar a vida inteira em Romanos 8, não é? E Paulo diz: vocês não receberam um espírito de escravidão que leva ao medo novamente, mas receberam o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Quem está dizendo Abba, Pai aqui? Bem, somos nós. Ele testifica em nosso espírito, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então nós clamamos Abba, Pai. Então, quem está dizendo Abba, Pai aqui? Somos nós. Mas não só nós. Você vê que quem está inspirando no nosso coração de que nós somos filhos de Deus e faz nós clamarmos Abba, Pai, é o Espírito Santo. Então nós estamos clamando Abba, Pai, mas quem está inspirando esse Abba, Pai em nossos corações é o Espírito Santo, ao testificar em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então você vê que esse Abba, Pai é nosso, mas é do Espírito Santo, não é? Esse clamor sincero de que Deus é nosso Pai é inspirado e é dirigido pelo Espírito Santo. É o testemunho do Espírito Santo em nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então aqui nós temos uma analogia útil e um paralelo com o gemido do verso 26. O Espírito geme da mesma forma que o Espírito testemunha. Ele inspira o gemido e ele inspira o testemunho. Ele inspira o testemunho que faz nós bradarmos Abba, Pai, e ele inspira o gemido em nós. Então o gemido é seu gemido e o testemunho é seu testemunho, mas inspirados pelo Espírito Santo. Nós experimentamos o testemunho do Espírito como um grito sincero e autêntico que brota das profundezas do nosso ser: Abba, Pai. E nós experimentamos o gemido do Espírito ao brotar dentro de nós gemidos pela glória de Cristo, mas de maneiras e meios que nós não conhecemos. Ou seja, quem produz em nós o anseio, Paulo está dizendo aos romanos, de glorificar a Cristo, quer pela vida, quer pela morte, é o Espírito Santo. E nós gememos porque queremos que naquela situação, vamos colocar, como eu falei no início, eu falei sobre isso porque alguém que estava nos seus últimos dias estava falando não saber como orar exatamente. Nós experimentamos o gemido do Espírito ao bradar dentro de nós, gemidos pela glória de Cristo, mas de maneiras que nós não sabemos. Eu vou glorificar a Cristo dando um grande testemunho aqui no hospital onde eu estou, morrendo da beleza, da suficiência de Cristo, ou Ele vai ser mais glorificado se eu sair desse hospital? Portanto, a resposta para nós, a pergunta, como o Espírito ora por nós, é que Ele se move poderosamente em nossos corações para criar gemidos. Seus gemidos experimentados como nossos gemidos são baseados em duas coisas. Primeiro, é um desejo profundo e uma dor no coração de que Cristo seja engrandecido em nossas vidas. Você vê, nada disso é para o mundo. As riquezas, os pináculos do capítulo 8 de Romanos e todas essas coisas são para homens regenerados, não é? Um desejo profundo e uma dor no coração que Cristo seja engrandecido em nossas vidas. E em segundo lugar, junto com isso, o que produz o gemido não é só esse desejo profundo e uma dor de coração que Cristo seja engrandecido. Junto com isso, há uma fraqueza que nos deixa perplexos e sem saber como Cristo vai ser mais glorificado. Portanto, não temos certeza de como devemos orar, mas temos uma certeza: queremos que Cristo seja engrandecido em nossos corpos. Então isso faz essas duas coisas, esse desejo de que Ele seja
glorificado, essa dor no coração, de que ele seja engrandecido. E essa fraqueza que nos deixa perplexos de não saber como ele será mais engrandecido, compõe esse gemido. Mas de uma coisa, nisso nós temos certeza, nós queremos que ele seja engrandecido em nossos corpos. E o Pai então sonda o nosso coração e ouve esse gemido. Ele ouve o anseio de exaltar Cristo. Ele ouve o anseio do nosso coração, que não pode se traduzir em palavras, em exaltar Cristo naquela situação. E ele ouve a clara intenção do Espírito Santo de que certas decisões e circunstâncias aconteçam da maneira exata que trará mais glória a Cristo. Seja deixando Tiago ser decapitado e naqueles mesmos dias tirar Pedro da cadeia. Uma das razões pelas quais isso importa tanto é que significa que no exato momento de algumas das nossas frustrações mais profundas, nossos gemidos são a própria obra do Espírito Santo, para nós e não contra nós, por nós e não contra nós, quando nós estamos no momento de dor e perplexidade. Lembre-se que Paulo está nos ajudando a suportar o sofrimento, suportar a futilidade que nós compartilhamos com a criação, em nossos corpos, em nossas relações, em nosso mundo. Esse é o objetivo de toda essa sessão do apóstolo Paulo para os romanos. E aqui ele nos encoraja dizendo que nossa fraqueza nesse mundo sempre vai incluir algo, uma ignorância sobre qual é a vontade de Deus naquela fraqueza e como orar exatamente sobre aquilo. Como nós vimos, há um monte de coisas que nós sempre sabemos que Deus quer em todas as situações, mas Paulo está encorajando que nossa fraqueza nesse mundo sempre vai incluir alguma ignorância, algum nível de ignorância sobre qual é a vontade de Deus naquela situação específica e como orar. E sim, devemos nos esforçar para saber qual é a vontade de Deus em todas as circunstâncias, como está em Romanos 12, de 1 a 2, Efésios 5, 17. Mas não devemos esperar saber sempre ou saber infalivelmente o que Deus quer em cada situação nesse mundo decadente e na futilidade que nos cerca e da qual nós fazemos parte. Nós somos fracos, nós somos pecadores, e Paulo nos ajuda a entender como Deus é por nós mesmo assim, mesmo nessas circunstâncias. Então nós temos a terceira pergunta: por que o Espírito Santo ora por nós dessa maneira? Essa última pergunta, por que ele faz isso? Você se lembra que eu disse que isso é muito estranho a princípio, não é? Porque Deus está orando a Deus de acordo com a vontade de Deus, é o que o texto diz. Porque o Espírito Santo ora por nós segundo a vontade de Deus, mas o Espírito Santo é Deus. É como Jesus intercede por nós, mas Jesus é Deus e está intercedendo por nós a Deus. Isso é um pouco estranho, porque o Espírito Santo é um intercessor e Jesus também é. Então é Deus orando a Deus. Pode soar estranho, né? E é Deus orando a Deus de acordo com a vontade de Deus. Agora, qual é o ponto? Para aquilo que a maioria das pessoas acham ser oração, isso é completamente sem sentido, não é? Muitas pessoas dizem: olha, se Deus sempre faz a sua vontade, para que orar? É a ideia que as pessoas que não conhecem Deus ou conhecem um evangelho totalmente destituído de todas as doutrinas de quem Deus pensa, não é? E se o Espírito Santo sempre ora de acordo com a vontade de Deus, então para que ele ora?
qual é o ponto? Deus, o Pai, sabe qual é a sua vontade, é óbvio, antes que o Espírito Santo lhe peça para fazê-la. Se o Espírito Santo sempre ora segundo a vontade do Pai, ele não pode estar orando para o Pai saber qual é o que ele deve fazer. O Pai sempre sabe qual é a sua vontade antes que o Espírito Santo ore segundo a vontade do Pai. A resposta a isso faz parte de uma pergunta maior, mais profunda. Por que Deus quis que houvesse algo como oração? Porque a oração existe. Porque nós oramos. E porque o Espírito Santo ora. Porque Jesus intercede. Porque Ele decidiu, Deus Pai, projetar o universo de tal forma que faria as coisas em resposta à oração de criaturas finitas. E que sempre faria a sua vontade em todas as coisas. Para responder a isso, eu vou fazer 5 afirmações, como o que não pode ser esgotado em poucos minutos, mas é muito importante, não é? Eu vou fazer 5 breves afirmações sobre a teologia da oração, vamos dizer assim. Nós precisamos, é óbvio, aprofundar um compromisso e conhecer cada vez mais disso. E eu quero também aprofundar no coração de vocês o compromisso de orar e nos ajudar profundamente a glorificar a Deus pelo motivo pelo qual Deus faz as coisas como Ele faz. Então Deus criou o universo e tudo que nele há para mostrar, Ele diz, finalmente, a riqueza da glória da sua graça. Isaías 43, 6 e 7. Tragam meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, que criei para a minha glória, que formei e fiz. Efésios 1, 6, 12, 14 diz: para o louvor da sua gloriosa graça, para o louvor de sua glória, para o louvor da sua glória. Deus sempre faz tudo para o louvor da sua glória, e o que mais manifesta a glória de Deus é a glória da sua graça. Romanos 9, 23 diz: a fim de dar a conhecer, por isso que Ele faz todas as coisas, as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. É por isso que Ele salva, os quais de antemão Ele preparou para a glória. Portanto, todas as pessoas devem agir de maneira a chamar a atenção para a glória da graça de Deus, porque tudo que Deus faz é para a glória da sua graça. Todos nós, tudo que a gente faz como filhos de Deus, deve desejar chamar a atenção para a glória da graça de Deus, que é a coisa que Ele coloca como aquilo que mais manifesta a sua glória. Em Mateus 5,16, Jesus fala a respeito disso. Em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei para a glória de Deus, ou seja, para mostrar a glória da graça de Deus. Isso foi mostrado perfeitamente na cruz, e simplesmente aponta para a graça. Como eu estava dizendo no domingo passado sobre outro assunto, nós nunca vamos merecer as coisas que Deus faz por nós. Não é só o pecado que faz nós dependermos da graça. Daqui a milhões de anos, tudo que estaremos recebendo, mesmo vivendo sem pecado nenhum, ainda estaremos recebendo por graça, porque, como eu disse, querubins e serafins que nunca pecaram, eles recebem graça de Deus, porque Deus não deve nada a eles. Quando eles são perfeitos como são, gloriosos como são, eles só são o que deviam ser. Eles não deixam Deus endividado. Quando a Bíblia diz quem primeiro deu a Ele para depois receber, não está falando só sobre homens pecadores, está falando sobre o querubim que nunca pecou. O que um querubim primeiro deu a Deus para Deus dever algo a Ele? Portanto, tudo que ele recebe de Deus, ele não recebe por merecimento, não é? Ele não merece existir, um querubim. E toda a obediência perfeita e santidade perfeita que ele tem é só o que ele devia ter. Ele só dá a Deus a glória que é devida ao seu nome, a glória que é devida ao seu nome. Portanto, Deus nunca está endividado. Tudo que Ele dá a um querubim é por graça. Mas quando isso desce a nós,
quando ele mesmo teve que se tornar um homem e morrer, isso glorificaria mais a glória da sua graça do que qualquer coisa, do que se nunca tivesse havido nenhuma dessas coisas. Portanto, tudo foi feito para mostrar mais da sua glória, então tudo foi feito para aquela sexta-feira. Então, a obediência, o serviço do povo de Deus o glorificarão mais quando eles, conscientes, dependerem totalmente da sua graça. Tudo que você faz, que você acha que não depende da graça, não glorifica a Deus. Infelizmente nós vivemos numa época em que a igreja diz que a coisa que define a salvação do homem não é a graça de Deus, é o que o homem faz. Ou seja, roubou Deus naquilo que é o centro. E algumas pessoas dizem que isso não é a doutrina central do evangelho. Isso é o quê? Isso é o erro no lugar mais grave onde o erro poderia estar. Nem ao beber água você devia tirar a glória da graça de Deus, mas você tenta tirar ela na salvação, no ato definitivo da salvação. Não é porque ele preparou vasos de misericórdia, da graça, é por causa do homem, do que o homem faz, e não do que Deus faz. Então 1 Pedro 4,11 diz: quem fala deve fazê-lo como quem fala palavras de Deus, quem serve como aquele que serve na força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, pela graça em Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Em 2 Tessalonicenses 1:12 e 11:12 diz: por isso sempre rogamos por vocês, oramos por vocês, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação, e que Ele cumpra com o seu poder todo o desígnio para o bem e toda obra de fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a oração pela ajuda de Deus é uma maneira pela qual Deus preserva e manifesta, lembra a nós nossa dependência. A nossa oração a Deus não faz as coisas acontecerem, não modifica a vontade de Deus, não faz nada. A oração que as pessoas têm ideia que ela seria maravilhosa se ela mudasse a vontade de Deus, o que eu imagino ser inspirado só pode ser inspirado por Satanás, porque só Satanás quer mudar a vontade de Deus, e homens caídos, filhos de Deus, querem que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. A oração pela ajuda de Deus é uma maneira. Deus estabeleceu a oração não para o homem decretar ou governar alguma coisa na sua vida, não é? Mas para preservar a manifesta dependência do seu povo da sua graça. É porque você não agradece todo dia pelo sol que você começou a achar que você merece o sol, e que fazer o sol nascer é uma obrigação de Deus. Seria muito bom que você todo dia orasse a Deus e agradecesse a Deus por Ele ter feito o sol nascer. Você se lembraria que é Ele que faz isso, que não é algo automático. Quanto menos você ora, menos você percebe sua dependência de Deus. A oração, apesar de ela foi instituída para nos mostrar isso, não é? E o sol nasce sem orarmos, mas quantas vezes você agradece pelo sol que nasceu? Você vê? É por isso que a oração existe. Quanto menos você ora por algo, mais você acha que menos agradecido é o seu coração, e menos você sente sua dependência de Deus. Você não sente sua dependência de Deus no nascer do sol, e você não sente a dependência de Deus em várias coisas, porque você simplesmente não ora sobre isso, não agradece sobre isso, e a falta de oração cria esse vácuo de ingratidão na sua vida. E se você orasse: obrigado por me deixar andar na sua terra, por ver o teu céu, por beber da sua água, você ia ver que você poderia beber da água para a glória de Deus, porque você recebe aquilo, você sabe que aquilo é graça de Deus. A necessidade da oração, então, é um lembrete constante e uma demonstração de nossa dependência de Deus em tudo, para que Ele receba a glória, enquanto nós recebemos sua graça, sua ajuda, seu tudo. O Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Várias vezes Deus já te livrou de angústias, mas você não orou e nem glorificou a Deus. Você achou que você foi esperto, que você estudou muito, que
você saiu daquela situação porque você merece alguma coisa. Se você tivesse orado em tudo a Deus, você então veria como tudo vem de Deus. Pedro diz: quem faz, faça pelo poder de Deus que opera em você. Esteja consciente disso. Então João 14,13 diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado. Então, quando oramos muito sobre tudo, nós temos mais gratidão, porque nós temos mais consciência da dependência. Nós temos mais um senso maravilhoso da graça de Deus, de graça sobre graça. Quando o Espírito Santo então inspira e dirige os gemidos em nossos corações, o propósito final do universo acontece. Que o propósito final do universo é que Cristo seja glorificado, a glória da graça de Deus em Cristo seja manifestada para todo sempre. Então Deus recebe a glória porque Deus, o Espírito Santo, cria os gemidos em nós. Deus recebe a glória porque Deus, o Pai, é aquele que ouve e realiza o que o Espírito Santo intercede por nós. Deus recebe a glória porque Deus, o Filho, comprou o que o Pai está dando a nós com o seu sangue, pela glória da graça de Deus. E Deus recebe a glória porque nossos corações são feitos então o teatro para essa atividade divina, para que conheçamos e experimentamos a graciosa intercessão de Deus por nós e conscientemente lhe demos graças, conscientemente vejamos nossa dependência nele, quer vivamos, quer morramos, quer ele tire o espinho, quer não. Paulo, ao não tirar o espinho, você vê o que ele viu? Mas da graça de Deus. Se a graça de Deus vai se manifestar assim, então eu vou gloriar mais então nessa minha fraqueza, para que a graça de Cristo se manifeste mais. Então, encerrando, quando você se sentir muito fraco por causa do sofrimento, ou decadência, ou doença, ou a futilidade da vida, que inclui todas essas coisas, ou a perseguição, como Paulo, esses irmãos que receberam essa carta, ou planos fracassados, ou decisões desconcertantes, não se desespere, não é? Como se Deus estivesse zangado com você, ou com sua incapacidade de saber o que você devia orar, como se Deus estivesse decepcionado, porque você não sabe exatamente o que você devia orar naquela circunstância. Nesse exato momento que isso acontece, experimente os gemidos sem palavras do seu coração, ansiando que Cristo seja glorificado naquela situação. Essa é a marca de um novo coração. Então, como você tem esse anseio, esse gemido de que Cristo seja glorificado naquela situação, mas esse gemido não pode se expressar perfeitamente em palavras, porque você não sabe exatamente o que mais glorificará a Cristo, não pense que Deus está decepcionado porque você tem essa limitação. Confie nesse momento, que nesse instante o Espírito de Deus intercede por você sobre os detalhes desse gemido. Ele inspirou os gemidos. Então, como ele inspirou no coração de que nós somos filhos de Deus e nós clamamos Abba Pai, ele inspira os gemidos, e ele que inspirou esses gemidos detalha. Então confie nele, porque ele está intercedendo por você, e seu Pai trará decisões e circunstâncias que engrandecerão mais a Cristo, da melhor maneira, no meio da sua ignorância e dos seus gemidos, naquela situação perplexa. Você vê como ele nos dá paz, não nos dizendo exatamente o que ele vai fazer. Você vê como esse texto nos dá paz em todos os momentos, segurança, nos ensina qual o propósito final, e toda a teologia
da oração. Confie nele, porque ele está orando por você. E então Deus Pai trará as decisões e circunstâncias que engrandecerão a Cristo da melhor maneira, no meio da sua ignorância e gemido. E que Deus gracioso e misericordioso nós temos. Não precisamos saber tudo para Ele agir por nós, exatamente da maneira que glorifica mais o nome dEle e nos enche mais com a sua glória, paz, gozo e alegria. Ele planejou todas as nossas fraquezas e futilidades nas quais nós vamos ter que enfrentar, e nada disso pode nos separar do seu amor, que é o que Paulo vai falar um pouco mais na frente, porque o Espírito Santo intercede por nós, para que em todas aquelas situações Cristo seja mais glorificado, quer pela espada, quer pela angústia, quer pela fome, quer pela nudez. Ele pode tirar a nudez ou não, ele pode tirar a espada ou não. Nada nos separa do amor de Deus, porque o Espírito Santo está intercedendo para que nós não sabemos se ele vai fazer uma coisa ou outra. O Espírito inspirou em nós diante da espada, da nudez, da fome, da morte, do mundo, do pecado, de Satanás. Ele inspirou em nós um desejo intenso de glorificar em todas as situações a Cristo. E como nós não sabemos a maneira pela qual Cristo será mais glorificado, isso se torna um gemido sem palavras em nosso coração, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo intercede ao Pai para que exatamente todas as circunstâncias que mais glorifiquem Cristo em nossas vidas aconteçam segundo o poder dele que opera em nós. Então Cristo é glorificado em nós, e nós ficamos em harmonia com o propósito para o qual Deus criou o universo, a glória da sua graça em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim, se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei